Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rogério da Costa e nessa feliz oportunidade concedida por Deus, vamos refletir juntos nas verdades da palavra de Deus. E eu peço aos irmãos para se inscreverem nesse canal, ajuda-nos a divulgar as verdades da palavra de Deus. Quem não se inscreveu ainda, é só colocar lá, Pastor Rogério da Costa, tá bom? Dá um clique no joinha, acessa lá o sininho. Deus abençoe a cada um. Meus queridos, vamos refletir sobre o tratar do apóstolo Paulo com a igreja na cidade de Coríntios. Igreja de Coríntios, eu quero tomar como base a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu. Vamos ler no capítulo 6, dos versículos 4 ao 10. É muito profunda esta leitura. Está dizendo assim: antes, como ministros de Deus, tornamo-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas vigílias, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra ou por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Deus abençoe em cada coração a leitura de sua santa palavra. Entendemos que havia cerca de 20 anos que o apóstolo Paulo havia se convertido ao Senhor Jesus, quando o Senhor apareceu a ele no caminho de Damasco. E ele estava com uma expectativa da primeira carta que havia escrito à igreja de Coríntio, porque foi uma carta ousada, devido o que havia se levantado, o que havia chegado de informação dos seus auxiliares sobre falsos mestres, falsos ensinadores, que haviam adentrado a igreja e estavam levantando questionamento sobre a autoridade do apóstolo Paulo, o reconhecimento do seu apostolado. Então Paulo estava na expectativa do retorno da primeira carta que havia mandado. E os seus auxiliares trouxeram a informação de que a igreja de Coríntios recebeu a sua carta, leu a sua carta, se contristou-se, disciplinou o líder da rebelião e manifestaram amor ao apóstolo. Paulo era o pai e o fundador dessa igreja em Coríntios. Mas ficou suspeitas a respeito do apóstolo que foi semeada no meio da igreja. Da mesma maneira, a rebelião de Lúcifer, que trouxe uma terça parte dos anjos do céu, trouxe uma divisão. Então, a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto é justamente para restaurar isso, por causa das suspeitas e questionamentos que foram levantados. Eu vou falar dois questionamentos aqui. A
A primeira suspeita que foi semeado sobre o apóstolo Paulo, que é: aonde ele chegava, era rejeitado pelos judeus. Isso é uma grande verdade, devido ao seu chamado, devido à sua missão. Hoje em dia, nós podemos olhar e ver com clareza, mas naqueles dias, vindo falsos ensinadores, estavam semeando discórdia por causa disso. Porque o apóstolo Paulo chegava numa cidade e ele ia para a sinagoga. E na sinagoga, no sábado, ele anunciava que Jesus era o Cristo, a morte do Messias e a ressurreição dos mortos. E a maioria das sinagogas gerava uma contenda muito grande e uma perseguição muito forte dos judeus. Alguns gentios criam na mensagem que Paulo pregava na cidade. Mas os judeus movimentavam as autoridades, e o que acontecia com o apóstolo? Ele era rejeitado pelos judeus, acontecia com ele apedrejamento, apanhava com varas, ia para a prisão, era expulso da cidade. E Paulo, pelo seu chamado, ele era uma pessoa que passava por necessidades. Ele passava por aflições, por lutas, psicologicamente, espiritualmente, fisicamente. Com frequência, ele passava fome, tinha necessidades básicas, tinha falta de necessidades básicas, ficava sem dormir, dificuldade de encontrar casa para se hospedar, porque às vezes eles iam para tentar prendê-lo na casa das pessoas que ele estavam hospedado, e as ameaças de morte, e era traído, e era rejeitado pelo seu povo. Hoje em dia, o cristianismo é de uma maneira que as pessoas se ausentam de sofrer pela causa do mestre. Hoje em dia, quando se entende que Deus tem uma obra a fazer, o primeiro pensamento é não padecer pela obra, não ter que se sacrificar pela obra, mas que tudo corra de uma maneira que flua maravilhosamente. Mas o preço de se pregar o Evangelho, o preço de se trabalhar para o Senhor, o preço de se liderar, o preço de se evangelizar, sempre tem sofrimento, sempre tem controvérsias, sempre tem sacrifício. Nós gostamos de ouvir assim: vai fazer para Deus porque Deus vai te abençoar. Como que dizendo, tudo vai dar certo, Deus vai te abençoar e vai prosperar, as coisas vão fluir, você vai ser reconhecido, você vai ser aplaudido, você vai ser abraçado. Mas o que o apóstolo Paulo mostra, o que os discípulos daquela época passaram, e Jesus nos chama nos dias de hoje, é para não temer o sofrimento e se doar pela causa do Mestre, porque o diabo se levanta contra aqueles que atendem o chamado de Deus. O diabo se levanta contra aqueles que fazem a vontade do Senhor, mas se levanta com as suas legiões e cai, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Segunda suspeita que diziam na igreja de Coríntios, por isso Paulo escreveu a segunda carta, segunda suspeita, diziam que Paulo não era de Deus. Mas por que diziam que o apóstolo Paulo não era de Deus? Porque o pensamento é que se ele fosse de Deus,
Deus não permitiria ele passar por tanto sofrimento assim. Mas que sofrimentos ele passava? Vamos recapitular. As privações do apóstolo Paulo. Ele passava fome, ele passava sede, ele não tinha casa certa para ficar, ele não tinha o básico para viver, estava sempre passando por alguma necessidade e às vezes ficavam dias. Na carta aos Coríntios, o apóstolo até fala de ser esbofeteado. Então, para se ter uma ideia, o que seria, se encontrássemos o apóstolo Paulo nos dias de hoje, seria uma pessoa muito simples, sem bens materiais, possivelmente sem carro, com roupas e calçados doados, às vezes nem na sua própria medida, às vezes folgado, às vezes um pouco apertado, uma pessoa muito simples, sem moradia, disposto a pernoitar na casa dos irmãos, que pudessem ele ter confiança em estar abrigado, amparado, apoiado na casa desses irmãos. Assim o exemplo da vida de um apóstolo como Paulo. Mas nos dias de hoje, ninguém quer ser chamado para pagar preço, para sofrer pela obra, para seguir o caminho do apóstolo Paulo, ou de missionários que a gente lê a história do século XVIII, que doaram a sua vida, se desgastaram, passaram grandes privações e ganharam muitas almas para o Senhor Jesus e passaram para a eternidade. Hoje em dia nós queremos a unção de ser como o rei Davi, de ser próspero, de tudo estar fluindo. Ninguém quer pensar em faltar alguma coisa, de passar por necessidades básicas. Vivemos um cristianismo em que as pessoas querem usar a Deus para se dar bem, usar a Deus para prosperar e não sofrer pelo Evangelho de Cristo. Se o apóstolo Paulo viesse nos nossos cultos, ele poderia em certos cultos ficar escandalizado e até dizer: esse não foi o Evangelho que eu recebi do Senhor e deixei escrito. Eu estou vendo aqui um evangelho de ganância, que as pessoas usam a Deus para se dar bem. E o verdadeiro cristianismo não é isso. O verdadeiro cristianismo é se doar. Se doar por amor a Deus, se doar para a obra de Deus, ainda que custe a própria vida. Reflita comigo, se os cristãos dos dias de hoje pudessem contemplar as arenas onde aqueles que não negavam a fé eram devorados pelas feras, muitos poderiam abandonar a fé e dizer: não, eu sofrer, morrer, ser perseguido, dar a vida, que evangelho é esse? Eu quero as bênçãos de Deus. Mas, meus queridos, isso é cristianismo. Tomar a cada dia a nossa cruz e seguir o Senhor Jesus pelo caminho. Aquele que não aborrecer a sua própria vida, aquele que não negar-se a si mesmo, como poderá entrar no reino dos céus? Mas Paulo dá uma resposta interessante para a igreja de Corinto. Ele fala que nós somos vasos de barro e que a preciosidade não está na simplicidade do vaso, mas na preciosidade no tesouro que tem dentro. Naquela época se comprava vasos de barro na feira e era simples aquele vaso. Vaso feito no forno, o barro no forno. E se usava esses vasos para guardar muitas coisas, mas tesouros também, ouro, pedras preciosas, se guardava nesses vasos. E normalmente para se retirar, para se usar, se quebrava os vasos. Então Paulo está querendo demonstrar
que o verdadeiro servo de Deus, que é a chamada dele como apóstolo, aquele que atende o chamado do Senhor, é um vaso de barro e o Senhor quebra o vaso. O Senhor aperta aquele vaso. O Senhor dá provações e dificuldade. Mas quando está sofrendo, a glória de Deus se manifesta. O poder de Deus se revela. A grandeza do Senhor se faz notória. Tanto é que em Hebreus 11, 36 e 37, não sei quantos entendem isso que está escrito, falando dos heróis da fé, sobre a zombaria que receberam, zombaria, açoites, prisões, eram cerrados, apedrejados, mortos. Agora ouça isso, desamparados, aflitos e maltratados, errantes pelo deserto, heróis da fé que eram errantes. Sabe aquela pessoa que é errante, por não ter era nem beira, mas tem uma comunhão muito forte com Deus, é um vaso precioso. Aí Hebreus 11:37 diz, o mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. Eu quero concluir essa reflexão trazendo a comparação de quando o apóstolo Paulo diz que nós apóstolos fomos colocados por último por Deus. O que ele estava pensando quando ele se referiu em ser colocado por último? Era último do quê? No quê? Então eu vou te explicar agora. Preste atenção nisso. Quando o exército ia para uma batalha e vencia, quando ele voltava para aquela cidade, todo o povo se preparava para receber e saudar e celebrar os vitoriosos. Comemorar, com cânticos, com celebração, os vitoriosos. Mas ouça como era a fila dos vitoriosos. Vinha na frente sendo celebrado, entrando pela cidade, saudado por todo o povo. Os generais, os comandantes e os líderes do exército vinham na frente. Era a primeira ala. Mas a segunda ala eram os guerreiros, os soldados da guerra, que bravamente guerrearam e foram vencedores. Segunda ala. Mas a terceira ala era dos prisioneiros. Os inimigos que vieram prisioneiros. Foram derrotados e vieram, estavam ali chegando acorrentados e presos. Mas existia, em todo esse desfile, em toda essa procissão, a última ala. Os últimos era conhecido como os condenados à mortes. Os últimos eram aqueles que vinham para morrer. Ou morrer no Coliseu, os dentes das feras, ou morrer crucificado, ou morrer em fogueiras, ou morrer decapitado à espada. Esses eram os últimos, os desprezados, os condenados, os que não tinham como escapar. E Paulo diz, Deus nos escolheu, querendo dizer, não é para estar na frente, querendo desfrutar das coisas desse mundo, querendo só bênçãos e prosperidade. Não, nós também não fomos escolhidos para estar na segunda ala, nem na terceira. Nós somos os últimos. Aí você me pergunta, mas por que isso, pastor Rogério? Porque o sangue dos santos, o Senhor, era semente de multiplicação. Quando eles morriam, mais e mais vidas se convertiam a Cristo. E o sofrimento? E o sofrimento dos apóstolos, e o sofrimento dos líderes da igreja, e o sofrimento dos pastores, e o sofrimento dos evangelistas, e o sofrimento dos missionários, o sofrimento deles é redundância de conversão, é redundância de glória de Deus em salvar as vidas. Que possamos olhar para o exemplo do apóstolo Paulo e não fugir de nos doar, de nos sacrificar, de nos empenhar em atender ao chamado do Senhor
E mesmo que houver tempestade, mesmo que houver críticas, e mesmo que houver necessidade, mesmo que houver falta de compreensão, Deus está conosco, se agradando de nós e nos recompensará. Deus abençoe a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus, e que a sua fé seja renovada através dessa palavra.